Tudo bem, colegas? Vamos falar sobre as leis de Newton com um detalhezinho, marcar as forças, que é sempre comum numa prova de física do vestibular. Quando aprendemos as leis de Newton, quase sempre guardamos as leis, mas a aplicação do conceito é sempre um problema. Dê uma olhada, porque vamos marcar as forças que atuam neste bloco. Primeiramente, deveremos reconhecer quais são os corpos e quantos são os corpos envolvidos no problema. Vamos lá? O bloco, o plano inclinado e a terra, terráqueos. São os três corpos envolvidos. Mas a primeira lei de Newton diz o quê? Nenhum corpo é capaz por si só de alterar o seu estado de equilíbrio. Então, se temos três corpos aqui presentes, deveremos ter apenas duas forças. Seria o peso e a força que o plano faz sobre o bloco. Vamos marcar? A condição que eu quero no primeiro modelo é a seguinte: aquele bloco está em equilíbrio, repouso. O bloco está em repouso. Então, como deveremos marcar as forças que atuam sobre o bloco? Primeiramente, o peso. Aqui está a força-peso, que é a força que a Terra exerce sobre o bloco. Agora, vamos marcar a segunda força. Onde é que aponta a segunda força? Lembre-se do seguinte: o bloco está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, a resultante das forças que atuam no bloco é igual a zero. Se a resultante das forças é igual a zero, e devemos ter apenas duas forças, vejam bem, a resultante é nula, e devemos ter apenas duas forças, está faltando uma. A segunda força que está faltando, obrigatoriamente, deverá estar o quê? Na mesma direção, em sentido contrário à força-peso. Esta força na mesma direção e sentido contrário à força-peso deverá ter a mesma intensidade do peso. Por quê? Porque aí a resultante das forças é igual a zero conforme a exigência do problema. Esta força nós chamamos de força de contato. Bem, resolvido o primeiro problema, passa para o segundo. Repare que aqui eu vou impor a seguinte condição: o bloco está em movimento retilíneo uniforme no plano, ou seja, a velocidade do bloco permanece constante durante o seu movimento. Vamos marcar as forças que atuam no bloco? É curioso, porque em ambos os casos, observe que os corpos estão em equilíbrio, sendo que o primeiro, o equilíbrio é estático, ele está em repouso. No segundo, o equilíbrio é dinâmico, ele está em movimento. Mas as forças, me acompanhe, por favor. Peso é a força que a Terra exerce sobre o bloco. A segunda força deverá manter o quê? O equilíbrio, força resultante igual a zero. Então, a resposta é exatamente a mesma. A força de contato está na mesma direção, sentido contrário, e tem a mesma intensidade do peso. É curioso, aqui o bloco está em repouso, aqui ele está em movimento, mas as forças são exatamente as mesmas e mostram que o sistema em equilíbrio, o importante é que a resultante das forças é igual a zero. Duas forças ali, duas forças aqui, e vai com força total vestibular, porque a parada é sua. Obrigado.